Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Meu nome é Diogo Rezende. Para quem não me conhece, eu sou mestre em artes cênicas, eu sou professor de teatro. E nesse vídeo, gente, eu queria dar algumas dicas para vocês de como se comunicar melhor em público, falar melhor em público. E o que eu quero dizer com isso? É a gente ficar mais tranquilo, né? Como você ficar mais tranquilo quando você for falar em público. Basicamente isso, porque a gente, e eu incluo eu mesmo no passado, muito menos agora, a gente tende a ficar muito tenso, claro, né, quando a gente vai falar em público. E também o que eu quero dizer com falar em público? É isso aqui que eu tô fazendo. Por exemplo, isso aqui é falar em público. Porque quando a gente grava um vídeo pro YouTube ou para postar em qualquer rede social, a gente tá sozinho. Eu no presente, quando eu estou gravando, eu estou sozinho, mas eu tenho completa noção de que bastante gente vai assistir esse vídeo. Então isso já me traz aí uma pressão, uma tensão do falar em público, não é? Apresentar um trabalho na escola é falar em público. Dar uma palestra é falar em público, apresentar um trabalho na faculdade é falar em público, atuar, né? A questão da atuação do ator também é falar em público, é estar exposto ao público a todo momento. Gente, até uma conversa entre parentes, principalmente parentes que não são tão próximos, também é falar em público. Enfim, e eu espero que essas dicas que eu vou dar aqui pra vocês ajudem vocês em algum sentido, tá? E eu quero que vocês, enquanto o vídeo tá acontecendo, vocês reparem em mim, no meu comportamento aqui. E o que eu quero dizer comportamento? É os movimentozinhos que eu faço. Basicamente isso. Movimentozinhos, desde pequenos movimentozinhos até meu braço mexendo, essas coisas, tá bom? Tem uns cachorrinhos latindo aqui, vocês devem estar ouvindo. Mas enfim, gente, a primeira dica. E a mais importante, porque a partir dela vai vir basicamente todo o resto. É você se dar liberdade corporal. É você se dar liberdade física. E o que eu quero dizer com isso? É você não ficar se podando. É você não ficar duro. É você deixar o seu corpo mexer quando ele quiser mexer. A primeira experiência que eu fiz em relação a isso, que a partir dela eu meio que mudei a forma geral de como eu me comunicava, foi na faculdade, em 2016, se não me engano, no início de 2016, quando eu fui apresentar uma pesquisa que eu tinha feito, né, do grupo de extensão, grupo de pesquisa e extensão que eu participava na faculdade. E eu fiz uma pesquisa para apresentar para o grupo e eu apresentei na frente de todo mundo, né? Assim como um trabalho de escola, né? Que a pessoa vai lá e apresenta na frente da turma. E o que eu fiz nesse dia? Eu me deixei movimentar pela sala quando eu sentisse vontade. E foi literalmente isso que eu fiz. Eu fiquei andando de um lado pro outro enquanto eu falava, não é? Eu tava falando, não sei o que, explicando, eu nem lembro direito o tema do negócio, eu acho que era construção social, eu acho que era esse o tema, construção social. E eu falava andando, eu andava pra direita enquanto eu tava falando, explicava, olhava pra baixo, andava pra esquerda, isso aí porque eu tava com vontade de fazer isso. Eu não me obriguei a ficar parado. E eu lembro que deixar isso acontecer nesse dia, dar essa liberdade física pro meu corpo, me trouxe uma tranquilidade tão grande que eu nunca tinha sentido antes, em questão de apresentação. E a partir desse dia eu comecei a aplicar isso em tudo que eu fazia. Em todas as apresentações, principalmente, que eu fazia. E ajudou muito. Porque quando... O que deixa a gente tenso? O que costuma deixar a gente tenso? Uma autocrítica, principalmente. Não é? O nosso medo de estar fazendo alguma coisa errada. E normalmente essa autocrítica, ela congela a gente. Ela congela a gente externamente. A gente fica com medo de fazer qualquer coisa, de mexer qualquer movimentozinho. A gente fica com medo de o pessoal que está assistindo achar feio ou achar estranho, não sei o quê. E o que a gente faz? A gente fica duro. Mas isso, como eu disse, externamente. Por dentro a gente tá uma bomba. A gente tá assim, ó, prestes a explodir de tanto nervosismo. E o que isso causa na gente? Causa tique.
Por exemplo, a gente começa a tremer de nervoso. Sabe, a pessoa que tá lá na frente apresentando, quem nunca viu isso, né? Ou quem nunca vivenciou isso? A gente tá lá, a pessoa tá lá apresentando o trabalho e ela tá assim, ó, tensíssima. E dá pra ver claramente que a pessoa tá prestes a ter um colapso ali. E por quê? Porque ela não tá se dando essa liberdade física. Ela não tá se dando essa liberdade física. E nesse exemplo que eu dei, eu disse de como eu me dei liberdade de ficar andando. Mas essa foi a liberdade física maior, assim, a mais visível. Olha só, o Diogo está andando, ele não está só parado. Mas isso inclui os meus pequenos movimentos também. E eu lembro que nesse mesmo dia eu também fiz isso. Se eu ficava com vontade de fazer assim enquanto eu falava, eu fazia. Eu não me podei. E essa foi a primeira experiência nesse sentido que me marcou muito. E a partir daí veio todo o resto, gente. Isso que é o mais importante. A partir daí veio todo o resto. Não é? E as minhas pesquisas em atuação, como eu disse, eu sou mestre em artes cênicas, e a minha pesquisa é a atuação, não é? Principalmente a pesquisa que eu comecei em 2018, essa experiência que eu relatei para vocês foi em 2016. A pesquisa que eu comecei a fazer em 2018 aprofundou ainda mais essa minha noção de como se dá liberdade, tanto física quanto psicológica também, no caso, que já que eu falo um pouquinho disso, ajuda muito a deixar a gente tranquilo. Ajuda muito. Ajuda muito, muito, muito. Outra dica, então, é em relação à liberdade psicológica, não é? E o que eu quero dizer com liberdade psicológica? É a gente não ficar forçando emoção, ou fingindo que a gente não está sentindo uma coisa que a gente está. Então, por exemplo, se eu estou lá na frente apresentando alguma coisa, e eu estou sim nervoso, porque eu mesmo tendo treinado em mim essa questão da liberdade, eu ainda continuo tenso. Eu ainda continuo ficando nervoso quando eu vou apresentar alguma coisa. A questão é que eu aprendi a lidar com isso. E o que a liberdade psicológica ela faz? O que ela quer dizer? É que eu mesmo estando nervoso, eu aceito que eu estou nervoso. Eu não fico tentando fingir para quem está assistindo que eu não tô. Eu não fico tentando fingir que eu tô ótimo, que eu tô zen. Porque o pessoal que está assistindo vai ver que eu não tô e vai ver que eu estou fingindo. E quando a gente se dá, gente, essa liberdade psicológica, a gente automaticamente se dá a liberdade física. Na verdade, essas liberdades, elas são uma coisa só. A gente só separa física, psicológica, para explicar, para fazer entender. Porque, por exemplo, se eu aceito que eu tô nervoso, e eu não fico tentando disfarçar isso, automaticamente isso aí vai refletir no meu externo, porque eu não tô disfarçando. E se eu não tô disfarçando, eu tô deixando o meu corpo meio que fazer o que ele quiser. E o que eu quero dizer com não disfarçar que eu tô nervoso, por exemplo? É que se estar nervoso me dá vontade de ficar assim, ó, mexendo a mão, por exemplo, eu mexo a mão. Reparem como o estar nervoso, que é psicológico, é sentimento, refletiu no mexer a mão, que é físico. Então a liberdade física e psicológica elas são uma coisa só no final. A gente só separa para explicar? Deu para entender essa questão? Então essa é outra dica, gente. Se deem liberdade psicológica. Se deem liberdade psicológica. Um outro exemplo de liberdade física é o movimento dos olhos, por exemplo. É o movimento dos olhos e para onde eu estou olhando. Vocês lembram que eu pedi para vocês, lá no começo do vídeo, ficar reparando em como eu estou me comportando aqui, principalmente nos pequenos movimentozinhos? Vocês separaram no meu olho para onde eu fico olhando? Eu não fico o vídeo inteiro assim, ó, olhando para a câmera e falando com vocês e não desviando o meu olhar. E eu, ó, pra você ver, já desviei porque eu saí dessa minha demonstração. Eu vejo muita gente de muitos canais aqui no YouTube, canais gigantescos e tal, que dá pra ver claramente que quem tá falando está se forçando a ficar olhando pra câmera. Dá pra ver que a pessoa está assim, morrendo de vontade ou de fazer assim, de olhar pra cá, olhar pra lá, mas ela não faz isso. Dá pra ver que a pessoa está morrendo ali. Mas eu acho que a gente tá tão acostumado com isso, tá tão acostumado a ver as pessoas sofrendo internamente com essa poda que elas se colocam, que a gente meio que normalizou isso. E então a gente vê uma pessoa que tá fazendo isso e a gente nem pensa. Ah, por quê? Porque é normal. Porque a pessoa, se ela tá apresentando, se ela tá falando alguma coisa pro público, ela vai ficar olhando sem parar, ou quase totalmente sem parar pro público. A gente meio que normaliza isso.
Mas isso, gente, se a pessoa não tá olhando porque ela quer olhar de verdade, isso traz uma tensão tão grande que só quem já teve experiência, e eu imagino que todo mundo que está assistindo aqui já teve experiência em falar em público, porque eu imagino que todo mundo já teve que apresentar um trabalho numa escola, por exemplo. Lembrem da experiência que vocês tiveram e tentem lembrar da sensação que vocês tiveram de tentar ficar se controlando. Porque é isso. A autocrítica, a gente ficar se vendo de fora, a gente ficar com medo e se julgando o tempo todo em relação a tudo que a gente está fazendo, isso é controle. Isso é a gente tentar ter controle total sobre a gente, sobre o nosso corpo, que a gente não tem. E o que essa tentativa de controle desesperada cria na gente? Tensão. O contrário de tranquilidade. Eu tinha um professor na escola que uma vez ele estava falando pra gente qual que era a melhor maneira da gente apresentar um trabalho. Ele estava explicando pra gente. E bicho, as dicas que ele deu poderiam ter matado a espontaneidade e a tranquilidade de todos os alunos da turma, se a gente fosse seguir o que ele falou, o que ele pediu. Eu lembro vagamente das dicas. Era tipo, não mexam a mão. Enquanto vocês estiverem falando, não mexam a mão. O que isso vai levar numa pessoa que está mais nervosa? A ficar ainda mais nervosa. A ficar ainda mais nervosa. Porque a pessoa parar de mexer a mão porque ela está nervosa, não vai deixar ela menos nervosa. Só vai levar ela a ficar mais tensa. Porque quando a gente segura o nosso físico, a tendência é que por dentro a gente fica ainda mais tenso. Igual nesse exemplo que eu dei de quando a gente está tentando fingir que a gente não está nervoso. A gente tende a ficar mais nervoso, porque a gente começa a ficar paranoico em tentar esconder a todo custo que a gente não está nervoso. Vocês têm noção disso? E eu disse que essa questão do falar em público inclui a atuação também. Todas essas dicas que eu estou dando aqui, gente, elas valem para atuação. Elas valem para o ator também, tá? E muito da maior profundidade que hoje eu entendo sobre esse assunto de se dar liberdade veio da minha pesquisa sobre atuação, como eu citei, né? Principalmente a pesquisa a partir de 2018, mesmo que lá em 2016, 2 anos antes, eu já estava meio que experimentando inconscientemente isso de se dar liberdade. No exemplo que eu dei de quando eu fui apresentar o trabalho lá pro grupo que eu fazia parte. Eu nem conhecia essa pesquisa que eu fui conhecer em 2018, que eu comecei a fazer, e eu já comecei a aplicar em mim essa questão de se dar liberdade. Porque eu, Diogo, eu sempre fui uma pessoa muito fechada na escola. Muito assim, muito tímido. Então eu me julgava muito. E principalmente na faculdade, né, que eu fiz faculdade de teatro, eu acho que eu comecei a pensar muito em relação a isso. Muito em relação, porque assim, eu tava atuando na faculdade, né, eu tinha aula de atuação na faculdade. Então eu me expunha toda hora. E isso começou a fazer eu pensar em muita coisa. E eu entrei na faculdade em 2015. Eu acho que esse primeiro ano, ele culminou nesse início de 2016, quando eu fui apresentar esse trabalho, de eu fazer esse experimento de me dar liberdade. E foi ótimo. A partir daí minha vida mudou em relação a isso de mexer. De mexer. Enfim, para resumir e para finalizar, o vídeo já tá ficando bem grande, já ficou bem grande. É que, bicho, quando vocês forem falar em público, não fiquem se olhando de fora. Não fiquem se autocriticando. E o jeito de treinar isso, porque é fácil falar, olha só, não fica se criticando, só se dá liberdade. Não é assim que funciona. Vocês não vão, a partir dessa minha fala agora, nunca mais, sei lá, ter um treco. Não é assim que funciona. A gente tem que treinar isso. E o jeito de treinar isso é focando principalmente na liberdade física. Experimentem fazer isso. Experimentem fazer isso. Quando vocês estiverem apresentando alguma coisa, falando para um público, não se forcem a ficar olhando ou rindo, que a gente vê muito isso também, né? Tipo, claramente o palestrante está lá, não sei o que, rindo. Claramente a pessoa não quer estar rindo, ela está forçando. Pior ainda quando a pessoa está rindo e te encarando assim, fica parecendo uma maníaca, uma psicopata, que assim que acabar a palestra ela vai te perseguir, te matar. A gente vê muito isso. Mas como eu disse, a gente normaliza, a gente acha que é normal. E não é. A gente aprende isso. A gente aprende que tem que ser assim e não tem. Não tem. Enfim, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que as dicas sirvam para vocês. Experimentem. Tentem experimentar essa questão da liberdade física. Tentem.
Não julguem antes. Experimentem. Tá bom? Depois vocês me contam aí se deu certo ou não. Se vocês gostaram do vídeo, curtam. Se vocês quiserem compartilhar com alguém que vocês acham que vai gostar também, compartilhem. E se você ainda não for inscrito, se inscreve aí, tá bom? Porque a gente fala bastante de comportamento aqui no canal. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e até mais. Tchau, tchau.